Lobos. Por incrível que pareça, na grande maioria das vezes, eles preferem fugir ao perceber a presença dos seres humanos, no entanto, podem ser letais quando resolvem se defender. A média de vidas tiradas por lobos é de 10 pessoas por ano. Cavalos. Sim, também existem óbitos por causa desses belos animais, mas não relacionados a uma natureza agressiva. Devido ao seu grande tamanho e muito contato com pessoas, alguns acidentes acabam por acontecer. Por volta de 20 pessoas perdem suas vidas nestes acidentes todos os anos. Ursos. Grandes, fortes e territorialistas, esses animais têm uma natureza agressiva, mas geralmente só atacam humanos em caso de muita fome. Cerca de 20 pessoas por ano perdem suas vidas durante ataques de ursos. Aranhas. Temidas por muitos, em geral são bem calmas, com algumas exceções como por exemplo as armadeiras, que realmente são agressivas e partem para o ataque. Com as demais espécies as picadas só acontecem por acidentes ou por elas se sentirem ameaçadas. Existem milhares de casos de picadas todos os anos, mas apenas 20 chegam a óbito. Leopardo. Felinos de grande porte não hesitam em partir para cima para se defender. Deliberadamente agressivos quando se tratam de humanos, sem dúvida um belo animal, mas que é melhor ser evitado, causando uma média de 30 óbitos humanos todos os anos. Hienas. Carniceiras babonas e sarmentas. São engraçadas apenas nos desenhos animados, ainda que não ataquem humanos gratuitamente, preferem consumir restos deixados por outros predadores, mas ainda assim são ótimas caçadoras e sabem se defender perfeitamente, assim como os leopardos, causam uma média de 30 vítimas humanas fatais todos os anos. Formigas. No geral, como todos sabemos, não causam problemas dessa natureza para nós, mas algumas espécies são venenosas, como as formigas Cabo Verde e as formigas lava-pés. Os óbitos ocorrem por parte de pessoas que se aventuram em locais infestados e pisam por acidente nos formigueiros. Por volta de 30 pessoas se dão mal com elas todos os anos. Águas-vivas. Estes animais não possuem nenhum tipo de comportamento preocupante, porém são comumente venenosas, podendo ou não serem letais. Os acidentes envolvendo as águas-vivas, letais ou não, acontecem sempre por causa de contatos acidentais. O número de acidentes fatais gira na casa dos 40 por ano. Abelhas. Assim como as aranhas, as fatalidades se dão de forma acidental, quando pessoas se aproximam muito de locais com grandes quantidades delas, já que são necessárias uma quantidade significativa de picadas para levar ao óbito. O número de casos não letais é bem elevado, mas os fatais giram em torno de 60 por ano. Cervo. Geralmente tranquilos, porém muito velozes, ágeis e sem nenhum pudor para se defender em caso de sentirem-se ameaçados. Todos os anos uma média de 130 pessoas perdem suas vidas para ataques desses animais. Búfalo. Mais um cara tranquilo que não tem problema em se defender em caso de ameaça. Uma média de 200 pessoas por ano acabam por se darem muito mal em encontros com esses camaradas. Leão. Caçador nato, dispensa apresentações, encontros com ele não são lá muito comuns, dado ao fato de que eles costumam ficar mais em seus devidos territórios. Ainda assim, alguns humanos insistem em fazer visitinhas a eles, e pelo menos 250 desses visitantes não saem vivos para contarem as histórias. Tigre. O que acontece é basicamente o mesmo dos leões, mas esses gatinhos gigantes levam um número maior de pessoas a óbito todos os anos, por volta de 400 pessoas. Elefante. Na maioria das vezes, as fatalidades se dão por acidentes. Como são gigantes, facilmente podem nos machucar, mas também podem ser bem agressivos na hora de se defenderem, causando um número de 500 casos de óbitos anuais. Hipopótamo.
Apesar de sua carinha fofinha e amigável, esse camarada é bem agressivo e mais territorialista que muitos predadores famosos. Graças a isso, atacam sem hesitar caso seu espaço seja violado, assim como os elefantes, causam uma média de 500 eventos fatais todos os anos. Crocodilo. Mais um que acredito dispensar apresentações, geralmente só ataca para se alimentar, mas também sabe se defender sem dó quando necessário. Alguns humanos insistem em chegar mais perto do que deveriam, o que resulta numa média de 1000 óbitos todos os anos. Escorpião. Um camarada que se envolve em muitos acidentes, uma vez que costuma ficar escondido em lugares escuros, não é facilmente visto, acaba por gerar vários encontros acidentais com humanos, uma média de 3.200 desses acidentes deixam famílias em luto. Caramujo. Esse sujeito por si só é inofensivo, porém as pessoas têm o hábito de usá-lo como alimento, e alguns deles possuem agentes patológicos perigosos, como em especial um parasita que pode causar doenças fatais nos humanos. O consumo desse camarada nos pratos causa uma média de 10.000 óbitos todos os anos. Mosca tsetse. Uma grande vilã africana, transmissora do parasita Trypanosoma brucei, por se tratar de um animal voador tão pequeno, torna-se muito difícil evitá-la. O parasita que ela transmite causa a famosa doença do sono, doença essa que possui alta taxa de letalidade. O número de fatalidades anuais gira em torno de 10.000. Cachorro. Foi uma grande surpresa durante a pesquisa deste vídeo. Nosso melhor amigo, esse animal tão dócil e camarada, pode transmitir algumas doenças graves, como a raiva, mas também há um número considerável de ataques de cães que por algum motivo adotam comportamento altamente agressivo. Infelizmente o número de casos fatais envolvendo ataques desses queridões é de 25.000. Cobras. Acredito não ser uma surpresa elas ocuparem o segundo lugar. Há cobras de todos os comportamentos, das mais calmas às mais agressivas. Os ataques podem ser acidentais ou provocados. Independente de todos esses fatores, o número de vítimas fatais desses animais giram na casa das 90.000 por ano. Mosquitos. Pois é, o grande campeão, presente em praticamente todos os lugares do nosso planeta, é quase impossível evitar o contato com essas pequenas pragas voadoras. Pragas essas que podem transmitir várias doenças, leves, graves ou gravíssimas. Doenças como a dengue, o zika vírus, a febre amarela, malária e a chikungunya. Esses sujeitos são responsáveis por nada menos que 1 milhão de óbitos anuais.